Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família. Estamos aqui nesta segunda-feira de manhã, dia 3 de abril, se eu não estou enganado. Glória a Deus. Este é o dia que o Senhor fez. Nele nós nos alegraremos. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente hoje, em nome de Jesus. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas 12, verso 35. Amém? Vamos ler esse texto aqui, que é um texto extraordinário da palavra do Senhor. Amém? Não que os outros não o sejam. Amém? Vamos orar antes. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa estar nos ensinando, nos orientando, nos dando compreensão e entendimento da Tua palavra, para que ela possa cair no nosso coração e frutificar. Nós não queremos desperdiçar as sementes do Senhor no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? A parábola do semeador diz que o semeador saiu a semear e parte das sementes caíram à beira do caminho, e essas sementes que caíram à beira do caminho foi porque não houve entendimento, compreensão da palavra. Então vieram as aves dos céus, que também representam os demônios, e levam embora essas sementes, e elas então não produzem fruto algum. E é por isso que nós oramos sempre, amém? Para que também não caia entre espinhos e não caia em um solo rochoso, como são os outros 3 exemplos negativos da parábola do semeador. Mas hoje nós vamos ler um texto que eu quero pedir para você me acompanhar aqui, Lucas 12, 35. A epígrafe do texto diz assim: a parábola do servo vigilante. Eu e você somos servos. Por isso que nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Se Ele é Senhor, nós somos o quê? Servos. Então eu sempre, ontem à noite, não, na sexta-feira à noite, se eu não me engano, eu falei sobre isso. Nós temos que reconhecer quem Ele é e quem nós somos. Nós não podemos inverter as posições. Amém? Ele é Senhor e nós somos servos. Então o texto diz assim, ó: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Primeiro eu quero trazer para você o entendimento desse primeiro versículo. O que é cingido esteja o vosso corpo? Porque como eles usavam aquelas vestes compridas como se fossem vestidos, eles usavam um cinto para prendê-la, para que ela não atrapalhasse os seus movimentos. Então, cingir significa que você não está à vontade. Amém? Que você não está relaxado, que você não está lá, como é que eu posso traduzir isso para você, sem nenhum tipo de obrigação, de compromisso, mas é alguém que está ali no propósito, na missão. Então ele está cingido, com as suas vestes ali cingidas, para que ele não tenha nada que o atrapalhe, que o impeça de cumprir o seu propósito, que o atrase no cumprimento do seu propósito. E acesas as vossas candeias, ou seja, tem que haver óleo, e o óleo representa o Espírito Santo. Tem que haver óleo nas nossas lâmpadas. Amém? Eu sempre oro por isso, para que o Senhor possa colocar um azeite novo nas nossas lâmpadas, para que ela nunca se apague. Então, ela tem esta situação de estar cingido e com a lâmpada acesa, óbvio, para que a qualquer hora que o Senhor chegar, se ele chegar de madrugada, de noite, o servo vigilante, ele está ali vestido, pronto e com a sua lâmpada acesa. Mas ele também fala de estar espiritualmente, como uma figura, estar espiritualmente preparado, pronto e com a sua lâmpada cheia de óleo do Espírito Santo. Amém? Vamos continuar aqui. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Claro que ele vai dar, então, a partir daqui, ele vai contar e usar algo que nós conhecemos, porque Jesus ele tem essa didática extraordinária. Ele usa coisas simples que todos conhecem para que nós possamos entender as verdades espirituais. Então eu quero ler esse texto e eu quero que você enxergue nisso a verdade espiritual que está por trás dele. Então ele está dizendo assim, ó: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Ou seja, logo lhe abram. Ou seja, ele está vestido e com a sua lâmpada acesa, pronta, como o primeiro versículo descreveu, para receber o seu Senhor. E nós precisamos estar assim, também prontos para o retorno do Senhor Jesus, para a segunda vinda dele.
Ele veio a primeira vez, morreu e ressuscitou. Agora ele vem a sua segunda vez, a segunda vinda de Cristo. Ele vai vir sobre as nuvens, os seus pés não tocarão na terra. E ao som da trombeta, toda a igreja, a noiva de Cristo, santa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, será arrebatada. Como num piscar de olhos, ela vai estar nos céus, sobre as nuvens, junto com o Senhor. Amém? Nós não vamos falar sobre isso, né, em detalhes, né, em pormenores, mas só para já aguçar a tua curiosidade, caso você não tenha ouvido ainda, nunca tenha escutado isso. Amém? Então ele diz assim, ó, bem-aventurado, ou seja, feliz aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Nós temos que ser vigilantes. Nós temos que estar vigiando todos os dias, vigiando o que nós fazemos, o que nós falamos, o que nós pensamos, vigiando a prática da palavra. Não podemos nos desviar da palavra. Nos desviar da palavra é nos desviar do caminho. Então nós precisamos estar como um servo vigilante o tempo todo, cuidadoso, atento, com as suas vestes cingidas e a sua lâmpada acesa. Amém? Lembra da parábola das 10 virgens? Aquelas que estavam com as suas lâmpadas apagadas porque acabou o azeite, elas ficaram de fora. Então nós precisamos estar com as nossas lâmpadas cheias do Espírito Santo. E ele ainda continua e diz assim, quando vieram encontrar vigilantes, em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, olha que coisa tremenda, o Senhor há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando os servirá. Sabe, fala da ministração do Senhor nas nossas vidas. De nós estarmos sempre prontos. Você sabe que às vezes, espiritualmente, agora eu estou falando das coisas espirituais, claro que isso tem um reflexo nas coisas materiais, na nossa vida, obviamente, mas às vezes está lá o pastor pregando, orando, e as pessoas não estão cingidas, não estão com a sua lâmpada com azeite, não estão preparadas, o Senhor está agindo, o Senhor está curando, o Senhor está fazendo um milagre, o Senhor está libertando, mas aquele servo que não está cingido, não está com lâmpada, com azeite na sua lâmpada, com óleo na sua lâmpada, para ele não está acontecendo nada. É como se fosse algo comum na sua vida. Então, nós precisamos estar vigilantes, para nós não perdermos a bênção. Não vamos pensar só na vinda do Senhor Jesus, mas aqui. Você acha que se você estiver ali sem zelo, sem cuidado, né, desapercebido, o Senhor, o seu Espírito, o Espírito Santo vai vir, vai ministrar nas pessoas e não vai ministrar em você, não vai ministrar em mim, porque eu não estou atento, eu não estou prestando atenção, eu não estou vigiando, eu não estou vivendo a palavra do Senhor, eu estou brincando de cristão, brincando de crente, né? Sempre falo isso, crente não é uma denominação, crente é quem crê, amém? Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurado serão eles, se assim os achar. As vigílias da noite, né? 6 às 9, 9 à meia-noite, meia-noite às 3, 3 às 6, tá? É uma forma de vigília, né? Tem a outra que é de 4 em 4 horas, tá? Mas essa é a mais comum. Sabei, porém, isso, se o pai de família soubesse a que horas havia de vir o ladrão, vigiaria. Olha lá, sobre vigiar de novo. Nós precisamos vigiar os nossos passos. Vigiar. Sempre, todos os dias. Eu sempre falo isso, não é tão fácil assim vigiar. Parece, mas não é. No momento que nós dormimos, pestanejamos, é aquele momento que nós falamos algo que nós não devemos falar, que nós fazemos algo que nós não devíamos fazer, que nós temos uma reação que nós não deveríamos ter. Isso gera um problema, né? E esse problema que estava acontecendo, agora ele é potencializado e aquilo acaba sendo às vezes uma brecha para o inimigo entrar e criar uma confusão maior ainda, criar um problema maior ainda. Então nós precisamos vigiar. Então ele diz, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Quando que ele arromba a casa? Quando nós abrimos brecha. Quando nós não vigiamos. Então ele vê uma brecha, o ladrão ele vê uma brecha, ele vê uma janelinha aberta, que às vezes você não vigiou, você não conferiu, você deixou ali aquela janela aberta por desapercebido, por desatenção. Então o inimigo vê aquela brecha e ele entra. E ali ele faz um estrago. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, a palavra do Senhor diz que a segunda vinda de Cristo vai vir numa hora que ninguém sabe, então nós devemos estar vigiando sempre. Amém?
Ninguém sabe a hora que ele vai vir. Por isso que ele fala da vigília da noite. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola, para nós ou também para todos? Veja, Pedro ele já tinha esse discernimento que há palavras que são para os discípulos e há palavras que são para a multidão toda. Discípulos e multidão. Disse o Senhor: quem é, pois, mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Então nós começamos a ver aqui que ele está falando para a igreja. E quem que é este mordomo fiel? Aquele que Deus colocou, por exemplo, um pastor. Será que esse pastor ele está cumprindo o seu papel? Será que você, como sacerdote, está cumprindo o teu papel como marido na tua casa? Você, mulher, como sacerdote também na tua casa? Você está cumprindo o teu papel, executando o teu propósito, a tua missão ali diante do Senhor, conforme a palavra de Deus diz? Então ele está dizendo aqui: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Para quê? Para que os seus conservos também cresçam, também se desenvolvam, também aprendam, também conheçam a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. O que é? Cuidando das ovelhas do Senhor. Cuidando daqueles que o Senhor deu ou confiou a ele. Podem ser poucos ou podem ser muitos, não importa. A palavra do Senhor diz que para um o Senhor deu 1 talento, para outro o Senhor deu 3 talentos e para outro o Senhor deu 5 talentos. Cada um recebe a quantidade de talentos conforme a sua capacidade, conforme o seu propósito, a sua missão. Amém? Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, ou seja, ele ao invés de servir, porque o ministério é serviço, ele começa a usar da gordura das ovelhas, da lã das ovelhas, e ao invés de ele cuidar das ovelhas, ele usa as ovelhas, ele se farta das ovelhas, enquanto as ovelhas estão ali definhando, mendigando espiritualmente e fisicamente. Não quero alongar muito, porque nós já estamos com 12 minutos. Criado comer, virá o Senhor daquele servo em um dia em que não espera, e hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Então ele estava falando para a igreja. Ele não estava falando para a multidão, porque ele vai lançar esse aos infiéis. Ou seja, ele não deveria ser contado entre os infiéis, mas ele teve atitude, teve procedimento, ele não observou e não viveu a palavra de Deus. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, olha só, conhece a vontade de Deus, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. Muito mais lhe pedirão. Amém? Eu quero pedir para você, depois com calma, ler esse texto de novo. E eu sei que o Senhor, através do seu Espírito, vai falar muito ao teu coração. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Em nome de Jesus, nós aprendemos aqui que também há diferentes punições. Amém? As pessoas não são e não recebem as mesmas punições. O que sabe, receberá mais. O que não conhece, receberá menos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. E queremos nos submeter a ela, Senhor, porque queremos ser como um servo vigilante. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nessa semana da Páscoa, que nos lembra e nos remete ao sacrifício de Cristo, Senhor, nós queremos entregar o nosso coração ao Senhor e declarar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e nós somos os seus servos. Ele é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, em nome de Jesus Cristo. E nós apresentamos ao Senhor as nossas vidas e as nossas casas, para que o Senhor nos abençoe nessa semana que está começando. Abençoe o marido, a esposa, os filhos, os netos, os pais, o trabalho. Abençoe a saúde do teu povo em nome de Jesus. Mas acima de tudo, nos dá sabedoria e compreensão da tua palavra. Nos dá um coração que te teme, que te busca e que te ama em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a compartilhar, a curtir.
Quero também pedir que você coloque nos comentários o teu pedido de oração, para que nós possamos orar e oramos por todos eles. E que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Um grande abraço para todos.